Amém. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o presbítero Elias, na cidade de Caruaru, Pernambuco. Quero deixar uma palavra de Deus para você. Com certeza Deus está falando com cada um de vocês, até comigo, porque a palavra de Deus, ela fala com todos. Quero pedir para você fazer um pedido especial, que você deixe seu joinha, que você se inscreva no canal, que você faça seus comentários, que você envie essas mensagens, né? Compartilhe com as pessoas, porque a gente sabe que todos precisam de ouvir a palavra de Deus. E o que a gente fala aqui não é de nós mesmos, é de Deus para a edificação de todos. Quero deixar uma palavra que está escrito aqui no livro de Efésios. Efésios capítulo de número 5, versículo 18. 5 e 18 de Efésios. Que diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ô glória! Enchei-vos do Espírito Santo. A gente vê que tem pessoas que eles estão com os pensamentos completamente errados, se referindo à palavra, se referindo ao evangelho, se referindo àquelas pessoas que eles querem ter um compromisso sério com Deus, com a salvação, com o evangelho, com a palavra de Deus. Eles estão com pensamentos errados, completamente errados. Porque a palavra de Deus fala, né? A palavra de Deus fala de bebidas alcoólicas. A palavra de Deus fala de bebedeira, né? Que é coisas da carne. É uma das obras da carne, as embriaguez, as bebidas alcoólicas. Mas tem pessoas que estão dizendo, não tem nada não, um pouquinho de vinho, um pouquinho de uísque, uma cervejinha de vez em quando. Ah, meu Deus. Isso é coisas da carne. A palavra de Deus está falando aqui por meio do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, enchei-vos do Espírito Santo. Ele está querendo dizer, o Espírito Santo está falando nesta noite, deixe desses pensamentos carnais e se encha do Espírito Santo, né? Porque tem muita gente que diz, não, um pouquinho de vinho, isso aí não tem nada demais. Isso é o inimigo que coloca na cabeça das pessoas. Mas a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Chama outro abismo. Hoje você vai tomar uma garrafinha de vinho. Ah, não tem nada não, ninguém perde a salvação por conta disso. Aí quando for depois, aí você diz, não, só uma garrafinha é pouco, vou tomar 2 garrafinhas de vinho. Aí depois o inimigo bota na sua cabeça que você não vai perder a salvação, que você não vai perder nada com isso. Mas você perde a sua comunhão com Deus. Perde a sua comunhão com Deus, aí depois o inimigo bota na sua cabeça, coisas da carne, né? É brecha que a pessoa abre para o inimigo. E a Bíblia manda a gente fechar as brechas, e não está abrindo brecha. Aí ele bota na sua cabeça que você pode de vez em quando tomar só uma dosinha de uísque. E a Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo maior. Aí você vai, toma uma dosinha de uísque, aí depois, não, porque uma dosinha de uísque é muito pouco. Vamos tomar 1 litro. Aí depois você está tomando cachaça. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo e a pessoa não cai de uma vez, viu? Não cai de uma vez, não. É aos pouquinhos. O inimigo vem com um sapatinho de lã e ele vai envolvendo você, levando você pelo caminho errado. E quando pensar que não, meu amigo, viu, meu irmão? Minha irmã e meu irmão. Aí você já está tomando uma cervejinha, aí você já não quer ir mais para a igreja, aí você esfria na fé, e daí você está caído, cai. É aos pouquinhos que a pessoa vai cair. E de uma hora para outra, aí você está completamente sem força para orar, sem força para jejuar, sem força para ler a Bíblia, porque você entrou pelo caminho que o inimigo seduz, ele vem com um sapatinho de lã. Ah, porque não tem nada não.
Ah, porque a gente tem que ser um crente moderno. Moderno. Mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia diz: buscar a santificação, se dedique, ore, faça jejum, leia a palavra, medite na palavra, se encha da palavra. Se você se encher da palavra, você está se enchendo do Espírito Santo. Porque a palavra ela é ungida, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele sendo usado por Deus, ele diz aqui na palavra do Senhor, diz assim: mas enchei-vos do Espírito Santo. Diz aqui: e não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Porque quando você entra por esse caminho, esse caminho, depois você se torna um viciado. É uma palavra de Deus que eu estou deixando nesta noite. E eu tenho certeza que ela vai alcançar corações que está precisando dessa palavra. Não deixe o inimigo lhe enganar, não. Temos que ter discernimento aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Está vindo uma festa aí pela frente, que a gente sabe que não é de Deus. E muita gente se ilude, muita gente se engana. Muita gente dá ouvido à carne, muita gente dá brecha. O inimigo entra e diz: não, vai dar uma olhadinha. Vai lá. É bom. É bom, pode ser bom para a carne, mas para o espírito não. Você pensar que não, de uma hora para outra, você fica dando ouvido à voz do inimigo e você morre espiritualmente. Porque o pecado, ela traz a morte. O salário do pecado é a morte. Morte espiritual, morte física e morte eterna, Esse pecado se divide em 3 parcelas. É o salário do pecado: morte espiritual, morte física e morte eterna. Então temos que vigiar. Nós temos que pedir a Deus discernimento para a gente saber o que vem de Deus e o que vem da carne, o que vem do diabo, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, naquela época, naquelas igrejas tão cheias do poder de Deus, aquelas igrejas na época do apóstolo Paulo, veja a igreja de Coríntios, dotada dos dons espirituais, onde o Espírito Santo fazia milagres, maravilhas, fazia coisas grandes, aquele avivamento naquelas igrejas, mas já existia grupinhos que ele já estava se aviciando no vinho, Ia para a Santa Ceia, quando chegava lá, cada um queria levar a sua garrafa de vinho, seu litro de vinho, para ele mesmo formar a sua Santa Ceia lá. E não é desse jeito, não é com exagero, O vinho, o suco da uva, na Santa Ceia, você vê que não é dessa maneira. Temos que viver a palavra, de conforme a palavra de Deus nos ensina. Mas temos que ter cuidado naquilo que o inimigo vem botar nas nossas mentes. Temos que vigiar isso aí. Então, eu deixo essa palavra para cada um de nós. Medite nessa palavra, se encha do Espírito Santo. Deixa esses pensamentos carnal para lá. Vamos abandonar. Vamos abandonar esses pensamentos carnais e vamos nos encher do Espírito Santo, orando, jejuando, lendo a palavra, dobrar o nosso joelho pelas madrugadas. Quem não for batizado com o Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo. Se você foi batizado com o Espírito Santo, não fale mais e ainda não fala em línguas. Você pode buscar um renovo, dom de variedades de línguas, e Deus pode lhe encher do Espírito Santo, pode lhe dar o dom de língua. Até agora ele pode lhe dar, se você glorificar o nome do Senhor. Buscar as coisas que são de cima e deixar as que são de baixo. Porque isso aí Deus acrescenta, Deus faz. Mas a gente se encher do Espírito Santo, buscar o poder do Espírito Santo, os dons espirituais. Porque quem anda pela carne, fica difícil de vencer o inimigo. Aí você e eu, qualquer um, que entrar pela carne, vai ser decepcionado. De uma hora para outra você está se aviciando no vinho, na bebida alcoólica, achando que é cristão e que está agindo certo. Aí você dá de cara com o inimigo. Você vai fazer o quê? De uma hora para outra você vai fazer um evangelismo,
ou então você vai sair na rua, aí o inimigo vai lhe afrontar e você vai ser decepcionado, porque você está agindo de forma errada. Mas se você se encher do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, se encher do Espírito Santo, conforme a palavra de Deus está falando aqui, eu tenho toda certeza que se o inimigo usar alguém, se o inimigo se manifestar e querer lhe afrontar, você pode encarar ele sem medo. Eu digo sem medo de errar. Você pode encarar sem medo que o inimigo vai sair de marcha ré para o inferno, porque ele vai lhe respeitar, porque ele vai ver a glória de Deus na sua vida, ele vai ver o brilho do Espírito Santo na sua vida, ele vai ver o poder de Deus na sua vida, porque o crente não pode ser envergonhado pelo inimigo. O inimigo é quem tem que ficar de cara no chão. Isso só acontece isso se eu e você se encher do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus, na sua e na minha vida é quem faz a diferença, e o inimigo não resiste. Ele não resiste. Ele não aguenta o poder do Espírito Santo na minha e na sua vida. Então é por isso que o apóstolo Paulo, sendo usado por Deus, ele diz, deixa esse negócio de vinho, deixa esse negócio de contenda, deixa esse negócio de falatório para lá e se encha do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem garante a nossa vitória. Nós só somos vencedor por conta do Espírito Santo na nossa vida. Então se encha do Espírito Santo. Busque os dons espirituais. Busque o batismo com o Espírito Santo. Busque o poder de Deus. Busque a unção de Deus. E você vai fazer a diferença aqui na terra. Deus vai te usar com autoridade aqui na terra. Guarde esta palavra. Guarde essa palavra que não é do presbítero Elias, não. Essa palavra é de Deus. Para o seu coração nesta noite. Que Deus manda lhe dizer. Se encha do Espírito Santo. E a vitória é sua. No nome de Jesus. Você é um vencedor. E você, e eu, e nós podemos buscar esse poder e essa unção para a vida da gente, para a glória de Deus. O inimigo vai bater em retirada, ele não vai ter autoridade sobre a sua vida. Se encha de Deus. Se encha de Deus, porque o povo do mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E a gente vê as pessoas que não são evangélicas, as pessoas que não querem negócio com Deus, cada vez mais eles estão se enchendo de capeta, né? Então nós devemos nos encher do Espírito Santo para o nome do Senhor ser glorificado, né? Na vida de cada um de nós. Então é a palavra que eu deixo de Deus para a sua meditação nesta noite. Se encha mesmo do Espírito Santo. E Deus vai fazer algo grande na sua vida. Deus vai te usar com autoridade na terra. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra. Eu agradeço pela sua atenção. Eu lhe agradeço porque, com certeza, você está ouvindo essa palavra e o Espírito Santo está falando com você desta noite. Em nome de Jesus. Amém.